33ª Sessão Ordinária. Boa noite, agradeço a presença de todos, convido a todos para ficar de pé e rezar a oração do Pai Nosso. Peço ao secretário a gentileza de fazer a chamada. Charles César de Lima. Presente. Francisco Tobias Martins Júnior. Presente. Jander Lúcio de Souza. Presente. Lourenço Gésner Gonçalves. Presente. Luciano Donizete Ferreira. Presente. Maria Helena Paiva. Presente. Marília Souza de Lima. Presente. Wilson José da Silva. Presente. Wagner de Souza Alves. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a 33ª Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa. Quero agradecer aos servidores que estão nos auxiliando nessa sessão, agradeço também a todos que nos acompanham ao vivo, através do Facebook, e a todos presentes. Em atendimento ao disposto no artigo 141 do Regimento Interno, tendo a ata da 32ª Sessão Ordinária à disposição dos vereadores, no prazo regimental, submeto a referida ata à deliberação do plenário, para eventuais retificações ou impugnações. Não havendo manifestação contrária, declaro aprovada a ata. Peço ao secretário que proceda à leitura das correspondências. Ofício 226-227 do Prefeito Municipal, encaminhando projetos para votação e solicitando votação em regime de urgência do Projeto de Lei 93. Quem for contra a votação em regime de urgência, manifeste. O pedido foi aprovado por 8 votos. Dando continuidade conforme determina o regimento interno, vamos dar início ao expediente. Peço ao secretário que proceda à leitura da indicação número 116. Indico na forma regimental ao chefe do Executivo Municipal para que providências sejam tomadas objetivando que seja construída uma passagem elevada no cruzamento da Rua Leôncio de Gouveia com a Rua Ferreira de Assis, esquina da Escola José Bonifácio. Justificativa. Venho, por meio dessa indicação, sugerir a construção de uma passagem elevada no cruzamento da Rua Leôncio de Gouveia com a Rua Ferreira de Assis, na esquina da Escola José Bonifácio, tendo em vista a necessidade de garantir maior segurança aos alunos, pais, professores e demais pedestres que transitam diariamente pelo local. Referido cruzamento possui intenso fluxo de veículos, especialmente nos horários de entrada e saída escolar, o que aumenta o risco de acidentes. A implantação de passagem elevada contribuirá para a redução da velocidade dos veículos, além de proporcionar acessibilidade adequada, atendendo às normas de trânsito de mobilidade urbana. Posto fundo 17 de setembro, Luciano Donizete Ferreira, vereador autor. A indicação está à votação. Quem for contra, se manifeste. Presidente, só fazendo uma correção, Rua Leôncio Gouveia com Rua Edgar Ferreira, né? Então foi um erro na hora de fazer a... Aí tem que ratificar depois. Vou retificar aqui. Tá. E aí depois eu passo uma certidão retificando, mas pode... Essa indicação, presidente, já até foi feita aqui na Câmara, né, por outros vereadores, e eu já tinha feito também pedido de providências há um tempo atrás, e é um pedido, né, constante. Aquela rua é a rua Leôncio Gouveia, no caso é a rua que dá acesso à prefeitura, então tem um trânsito muito intenso ali. Sim. E lógico, né, na saída da escola a gente sempre tem que redobrar a atenção. Com certeza. A indicação foi aprovada com 8 votos. Peço ao secretário que proceda à leitura da indicação número 117. Indico na forma regimental ao chefe do Executivo Municipal para que providências sejam tomadas objetivando o serviço de melhoria na coleta de águas pluviais no Distrito Paiolinha, especialmente nos bueiros que vêm apresentando intercorrências conforme reclamações dos moradores. Justificativa. Venho, por meio dessa indicação, sugerir a realização de serviço de melhoria na coleta de águas pluviais no Distrito Paiolinho, com atenção especial aos bueiros que vêm apresentando entupimentos e demais problemas, fato que tem gerado constantes reclamações por parte dos moradores.
As falhas na drenagem pluvial têm ocasionado transtornos à comunidade, especialmente em períodos de chuva mais intensa. A manutenção e aprimoramento do serviço de coleta de águas pluviais são medidas preventivas essenciais para garantir melhores condições na infraestrutura urbana. Posto Fundo, 17 de setembro, Luciano Donizete Ferreira, vereador autor. A indicação está em votação. Quem for contra, se manifeste. Presidente, só reforçando também, esse pedido lá do distrito do Paiolim, eu fiz ele de maneira genérica, mas conversei com o prefeito e pedi para que fosse feito uma manutenção geral dos bueiros, né, de todo o distrito, porque tem algumas reclamações ali de bueiro entupido, e tem um caso específico, que é um bueiro que precisa com muita urgência ser refeito, na verdade, que entra, toda vez que dá uma chuva, a enxurrada entra na casa de um morador, né, especificamente, bem no centro do distrito. Então, aí a gente passou, conversei com o Rosel falou que já vai fazer, já vai dar início, né, às obras lá, e já queria, de antemão, agradecer também pela atenção que ele vem dando, né, a esses pedidos da gente. Certinho. A indicação está em votação. Quem for contra, se manifeste. A indicação foi aprovada com 8 votos. Peço ao secretário que proceda a leitura da indicação número 126. Indico na forma regimental ao chefe do Executivo Municipal para que providências sejam tomadas objetivando o recapeamento asfáltico da rua Roberto Assi, antiga rua da cooperativa. Justificativa. A presente indicação atende às solicitações de moradores e usuários da via que relatam a necessidade urgente de recapeamento da rua Roberto Assi, conhecida como a Rua da Cooperativa. O pavimento encontra-se deteriorado, dificultando o tráfego de veículos e pedestres. A realização do serviço trará melhores condições de mobilidade urbana, garantindo segurança e conforto à população. Posto Fundo, 24 de setembro, Luciano Donizete Ferreira, vereador autor. A indicação está em votação. Quem for contra, se manifeste. A indicação foi aprovada com 8 votos. Peço ao secretário que proceda a leitura da indicação número 127. Indico na forma regimental o chefe do Executivo Municipal para que providências sejam tomadas objetivando o recapeamento da via superior da Avenida José Vilásio Assi. Justificativa. Essa indicação se fundamenta em reiteradas solicitações de moradores que aguardam há tempos a melhoria do pavimento da via superior da Avenida José Vilásio Assi. A situação atual compromete a trafegabilidade, trazendo desconforto e riscos aos motoristas e pedestres que utilizam o local. O recapeamento é medida necessária para garantir mais segurança e qualidade de vida à população, além de valorizar a infraestrutura urbana do município. Certo sua compreensão e colaboração de Vossa Excelência para atender a esse justo pedido, apresento protesto de elevada estima e consideração. Posto Fundo, 24 de setembro, Luciano Donizete Ferreira, vereador autor. A indicação está em votação. Quem for contra, se manifeste. Presidente, Luciana, essa indicação tua é para a avenida aqui? É a avenida aqui? Isso. É porque até eu pedi para descer a licitação que foi feita aqui, e na licitação que era para ter recapeado a parte de cima e a parte de baixo. Então, acho que a gente tem que fazer um ofício, alguma coisa, perguntando, né? Porque a parte de cima não foi feita. Porque na licitação que foi feita naquele empréstimo da Caixa, tá as duas vias. A indicação foi aprovada com 8 votos. Peço ao secretário que proceda a leitura da indicação número 128. Indico na forma regimental o chefe do Executivo Municipal para que providências sejam tomadas objetivando a instalação de um redutor de velocidade na rua Daíra Afonso Beda, em frente ao número 176. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender a solicitação de moradores da rua Daíra Afonso Beda, especialmente no trecho em frente ao número 176, onde há intenso fluxo de veículos em velocidade incompatível com a via. Tal situação tem gerado riscos constantes de acidentes, colocando em perigo pedestres, ciclistas e demais usuários da via. A instalação de um redutor de velocidade contribuirá para aumentar a segurança viária, proporcionando maior tranquilidade à comunidade e prevenindo ocorrências que possam causar danos materiais e, sobretudo, à integridade física. Posto Fundo, 25 de setembro, Luciano Donizete Ferreira, vereador autor. A indicação está em votação. Quem for contra, se manifeste.
A indicação foi aprovada com 8 votos. Peço ao secretário que proceda à leitura da indicação número 129. Indico na forma regimental ao chefe do Executivo Municipal para que providências sejam tomadas objetivando a instalação de um redutor de velocidade na Rua 2 de Abril, em frente ao número 203. Justificativa. A presente indicação fundamenta na necessidade de promover maior segurança aos moradores e frequentadores da Rua 2 de Abril, especialmente no trecho em frente ao número 203. Trata-se de uma via bastante movimentada, que concentra residências e estabelecimentos comerciais, ocasionando grande circulação de veículos e pedestres. A ausência de dispositivo de contenção de velocidade tem gerado situação de risco, principalmente em horário de maior fluxo, colocando em perigo quem acessa residências e comércios. Posto fundo, 25 de setembro, Luciano Donizete Ferreira, vereador autor. A indicação está em votação. Quem for contra, se manifeste. A indicação foi aprovada com 8 votos. Projeto para leitura. Peço ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei do Executivo número 93, de 26 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 2.100.500 ao orçamento vigente da outras providências. O prefeito municipal de Poço Fundo, Sr. Rosiel de Lima, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 2.100.500 ao orçamento vigente, Lei Municipal número 2.651, de 24 de setembro de 2024, nas seguintes dotações orçamentárias. Artigo 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º será o excesso de arrecadação, conforme previsto no artigo 43, inciso 1º, inciso 2 da Lei 4.320. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Rosiel de Lima, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo solicitar a autorização desta Egrégia Casa Legislativa para realizar, em caráter excepcional, o repasse de valores ao Hospital de Mirim, entidade filantrópica que presta relevante serviço à população local. Os valores a serem suplementados têm origem da Resolução SES número 10.162, de 23 de maio de 2025, que dispõe sobre a destinação de recursos estaduais provenientes de emendas parlamentares, recurso financeiro de investimento para a política de estruturação da atenção hospitalar e urgência e emergência. Da mesma forma, decorre a portaria GMMS 8.011, de 25 de agosto de 2025, que autoriza a transferência de recursos federais, fundo a fundo, voltados ao custeio de média e alta complexidade, assegurando condições adequadas de manutenção e ampliação dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Considerando a importância do Hospital de Mirim no atendimento à comunidade e a necessidade de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados, solicitamos o apoio e a colaboração dos nobres vereadores para que este projeto de lei seja recebido, discutido, votado com urgência e, ao final, aprovado por essa Casa. Certo da atenção e do comprometimento de Vossa Excelência com a saúde pública, renovamos o protesto de elevada consideração. Rosiel de Lima, prefeito municipal. Peço ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei do Executivo número 094, de 29 de setembro de 2025. Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. O prefeito de Poço Fundo faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional na importância de R$ 1.555.000, distribuídos nas seguintes dotações. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes. E artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Poço Fundo, 29 de setembro de 2025, Rosiel de Lima, prefeito municipal. Justificativo. O presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a suplementação orçamentária necessária para a execução da folha de pagamento dos servidores municipais. Os recursos que viabilizarão a presente suplementação decorrerão da anulação de dotações orçamentárias correspondentes às sobras não utilizadas em outras rúbricas, garantindo assim o adequado equilíbrio financeiro e a correta alocação dos recursos públicos. Diante da relevância da matéria, submeto o presente projeto à apreciação desta Casa. Certo de contar com a sua aprovação. Rosiel de Lima, prefeito municipal. Peço ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei do Executivo número 095, de 30 de setembro de 2025.
Autoriza o Poder Executivo a realizar termo aditivo ao termo de fomento com a organização da sociedade civil que especifica a ADVPC, nos termos do artigo 31, inciso 2 da Lei Federal 13.019 de 2014 e da outras providências. O prefeito municipal de Poço Fundo, Sr. Rosiel de Lima, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termo aditivo ao termo de fomento com a Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas, a ADVPC, associação privada, inscrita no CNPJ sob o número tal, com sede à Rua Louis Braille, número 85, residencial Paineiras, na cidade de Poços de Caldas, com o fim de majorar o repasse referente à transferência de recursos pelo município de Poço Fundo à referida associação no valor total de R$ 3.720 para o exercício de 2025, a ser repassada em parcelas mensais de R$ 744, retroativo ao mês de agosto, devendo tais recursos serem utilizados única e exclusivamente conforme descrito no plano de trabalho apresentado. As despesas, artigo 2º, as despesas decorrentes da presente lei serão custeadas pela seguinte dotação orçamentária. Artigo 3º, revogadas as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Rosiel de Lima, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto justifica-se pela necessidade de promover a inclusão social, assistência e desenvolvimento de pessoas com deficiência visual residentes no município de Poço Fundo. A Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas possui experiência e qualidade no atendimento a esse público, oferecendo serviços especializados que contribuem para a melhoria da qualidade de vida, autonomia e bem-estar dos beneficiários. A transferência de recursos municipais, conforme previsto nesse projeto de lei, permitirá à associação receber mais 2 pacientes para a execução de atividades essenciais descritas no plano de trabalho, garantindo a continuidade do serviço, atendimento regular e adequado às necessidades específicas dos usuários. Assim, a parceria fortalece a atuação do poder público na promoção de políticas sociais inclusivas, cumprindo o dever constitucional de amparo às pessoas com deficiência, incentivando a atuação de organizações da sociedade civil na execução de programas de interesse público, conforme previsto na legislação vigente. Sendo que apresento para o momento, reiterando meus protestos de elevada estima e consideração, subscrevo-me. Rosiel de Lima, prefeito municipal. Ordem do dia. Peço ao secretário que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei do Legislativo no 012, de 5 de setembro de 2025. Da denominação de rua Dulcineia de Oliveira de Paiva e da outras providências. O relator da Comissão de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Poço Fundo, após a apreciação do projeto enviado pelo presidente desta Casa, essa pasta resolve apresentar um parecer favorável à votação do projeto pelos motivos. O projeto atende aos aspectos elencados no artigo 62, caput do Regimento Interno dessa Casa de Leis, acompanhado de parecer favorável da assessoria jurídica e ofício do Parlamento, cabendo o mérito ser apreciado, discutido e votado pelos demais pares que compõem essa egrégia Casa. Sala das sessões, 6 de outubro de 2025. Luciano Donizete Ferreira, vereador relator. De acordo com o relator, Jander Lúcio de Souza, vereador presidente. Wagner de Souza Alves, vereador membro. O projeto está em discussão. Presidente, Sim, vereadora. gostaria de falar, né, um pouco desse projeto. Iniciando, eu gostaria de dizer que eu acho muito louvável nome de ruas, vindo de pessoas humildes, trabalhadoras e pessoas que, de uma forma ou de outra, ela contribui, né, em questão de justiça social, amor ao próximo. Então, eu penso que todo nome, ou aquela pessoa também, né, que fez história em Poço Fundo, deixou seu legado. E hoje eu venho aqui falar do nome dessa rua e com muito orgulho, muita honra, poder ter essa oportunidade de estar colocando o nome da rua, o nome da minha mãe, Dulcineia de Oliveira Paiva, né, carinhosamente conhecida como Dona Neia. E quando ela trabalhou como lavradora, né, boia fria, como a gente chamava na época, ela também tinha apelido de Guerra. E ela tinha apelido de Guerra porque tinha uma novela, né, Dulcineia Vai à Guerra, que era da Dercy Gonçalves. E aí eles brincavam porque a minha mãe também não tinha papa na língua, não. O que ela tinha para falar, ela não mandava recado, ela mesma dava o recado dela. Era muito direta, era muito franca,
e ela não media palavras para dizer o que pensa, para colocar a sua opinião, a sua visão e se posicionar como uma cidadã de bem. Então, ela não media esforços. O que ela tinha para falar, seja para homem, mulher, autoridade, seja para quem for, ela mandava o seu recado. Então, eles ligavam muito a questão dela ter essa condição de falar o que pensa, né? De não ter papa na língua, que a Dercy também não tinha. E também guerra, por ser uma mulher guerreira. Ela ficou viúva com 45 anos. Meu pai morreu muito cedo. Meu pai faleceu aos 49 anos, prestes a completar 50, e deixando com ela 5 filhos pequenos. 2 já havia casado, já havia saído, que era o Rony e a Rosângela, mas os 5 pequenos ficaram. E ela teve que lutar muito para conseguir criar os filhos. E aí tem uma longa história aí, né? Aí naquela época as coisas eram muito difíceis, né? As políticas públicas eram muito escassas, né? Os governos de antigamente vinha toda aquela questão de congelamento, de mudança de moedas e tantas outras coisas, né? E quando houve o congelamento na época, a minha mãe não conseguiu comprar comida, porque ela era costureira, ela trabalhava numa fábrica de costura, onde ela dedicou mais de 5 anos nesta fábrica de costura, como também o direito do trabalhador também não era tão respeitado e reivindicado, porque era oprimido, ela também saiu desta fábrica para poder trabalhar na roça, porque os comércios não poderiam vender para pagar mensal, porque era prejuízo para os comércios também. Então, ela teve que ir para a roça e deixar o serviço de costureira, onde ela aprendeu corte e costura, sozinha, desmanchando e fazendo roupa assim que ela casou, ainda muito jovenzinha. E não teve curso, não teve nada, ela aprendeu por ela mesma. E ela teve que deixar essa fábrica, né, e foi trabalhar na roça. Viúva, saiu dessa fábrica sem nenhum centavo. Os seus direitos não foi respeitado. Ela não recebeu o tempo que ela dedicou a essa fábrica, costurando e tentando colocar o pão na mesa. Porque sem meu pai ficou tudo muito difícil, que naquela época era tudo muito difícil, né? E aí ela foi para a roça para poder criar os 5 filhos. E claro que Poço Fundo também tinha, né, os coronéis, né, tinha os acima de todos, né, e acima de tudo, que também não aproveitava, não pagava, né, empregada doméstica. Então, usava filhos dessas mulheres que ficavam sozinhas, né, manipulando as suas mentes, coagindo, né, naquela pobreza, e aí ia lá e iludia que ia cuidar do filho da pessoa. E também uma de suas filhas foi arrancada dela para poder servir de escravo para esses coronéis. Então, é nesse momento que eu falo que o nome de rua não deveria ser de pessoas que abusam do serviço daqueles mais pobres e acabam escravizando filhos e tirando da mãe para poder, eu vou cuidar do seu filho, e acaba escravizando mesmo, né? E uma dessas filhas fui eu. Quem sabe um dia eu vou contar essa história, e se Deus quiser, narrado em um livro, que eu quero fazer questão. Antes, enquanto vida, presidente, eu quero escrever a minha biografia, porque eu quero deixar registrado no município de Poço Fundo. Eu nunca sonhei em ser vereadora, ser política, ser secretária ou ser qualquer coisa. O meu sonho é escrever minha biografia, que um dia eu vou escrever. E a minha mãe sofreu muito. E eu fiquei muito revoltada, muito tempo, achando que ela havia me dado. Depois de ter meus 4 filhos, eu fiquei imaginando o que a gente é capaz de fazer por um filho. Às vezes até mesmo
entregando para alguém que possa cuidar melhor do que a gente, porque às vezes a gente acha que não cuida o suficiente, ou não tem força o suficiente para criar um filho ou dar a ele o que ele necessita. Então, assim, a minha mãe é um orgulho imenso, que não tem palavras para expressar o que essa mulher foi na comunidade, principalmente na comunidade do Canto. Minha mãe, eu acho que depois de ter vivido isso, ela viu várias outras jovens, às vezes brigava com os pais, saía de casa, naquela época não podia engravidar, porque era colocado para fora de casa. Naquela época, quando um filho ou uma filha namorava alguém que os pais não concordavam, também colocava para fora de casa. Então, não poderia agir contra a ordem de seus pais, né? Porque, como se diz, quem entende ditadura sabe que naquela época era tão impregnada a ditadura que acabava com todo mundo seguindo ela. Então, os próprios filhos era assim, era casamento arranjado, você tinha que casar, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquilo, e os pais, muitos pais, às vezes agiam por essa razão. E a minha mãe acolhia essas pessoas dentro da casa dela. Então, tem várias histórias de pessoas que iam para a casa da minha mãe pedir abrigo. E ela tinha 5 filhos pequenos, mas sempre tinha lugar para mais um, né? Então, foram várias pessoas que a minha mãe acolheu, que a minha mãe amparou, que a minha mãe recebeu dentro de casa, dando comida, pouso, abrigando ali, e sem nunca cobrar um tostão ou 1 quilo de carne. Por isso que eu falo que a nossa porta da nossa casa ela tem que estar aberta para acolher aquele que precisa, né? E tem muita gente que, às vezes, tem aquela questão de barganha, né? Você me faz isso, que eu te faço aquilo. Eu acho que quando a gente faz de coração, quando a gente que realmente é caridoso e sabe acolher e sabe ajudar, a gente não cobra nada em troca. E, às vezes, quando a gente fala, é mal interpretado, mas a dona Néia era assim. Então, ela recebia essas pessoas dentro de casa e todo mundo tinha essa gratidão com ela, né? A Joyce, o irmão do pai dela, teve em Poço Fundo, né, Joyce? Passou uma temporada aqui e a minha mãe já acolheu também, já passou para dentro. Então, a nossa casa era assim. Todo mundo que chegava, todo mundo comia. Se quisesse posar, posava. E era todo mundo muito acolhido ali. Então, o nome da minha mãe, numa rua, eu penso que é isso. Eu acho que todos que passaram pela minha casa e que foi acolhido pela dona Néia, eu acho que deve estar se sentindo gratidão nesse momento e vendo o quanto foi merecido. Na roça não era diferente. Ela tirava tarefa primeiro do que qualquer homem. E ela batia no peito. Comigo não tem não, onde tiver serviço eu vou, né? E nunca aceitou ser desrespeitada por um homem. Nunca usou uma calça e eu falava, mãe, por que a senhora não usa um macacão? A senhora é tão bonita, tão alta, tão bonitona, a senhora ia ficar tão linda. Ela falou, não uso não, Leninha, eu uso saia. E eu quero usar saia, porque quando um homem vier me desrespeitar, e quando ele achar que é melhor do que eu vou dar minha saia para ele vestir. Eu vou oferecer minha saia para ele vestir. Porque o homem que é homem tem que honrar a calça que veste. E assim era minha mãe. Era o jeito dela. E ela não mandava recado, não. Era uma leoa com os filhos. E se alguém ousasse a maltratar um filho dela, ela mandava logo o recado dela. Então, a minha mãe foi inspiração como mulher. A minha mãe foi inspiração em ensinar a cada um de nós a exigir respeito, a ser respeitada. Ela não aceitava que a gente fosse respeitada de maneira alguma. E assim ela criou as filhas, e as filhas são assim. As netas conseguiu absorver muita coisa dela. Então, às vezes, falo que a nossa família é meio brava, que a nossa família fala o que pensa e reivindica o que precisa e manda o recado. A gente é assim, porque a gente teve uma mulher dentro da nossa casa que ela foi um exemplo
Um exemplo, como quando fala de feminismo, eu tive uma professora lá dentro que nunca aceitou menos do que o respeito. E ela conseguiu provar que, mesmo sendo mulher, ela poderia fazer o mesmo serviço que qualquer homem fizesse. E, às vezes, ela pedia para fazer, e quando não fazia, ela ia lá e fazia. Ela falava, quem quer faz, quem não quer manda. Então, a dona Néia era essa pessoa, era essa figura que gostava de música, que gostava de forró, e que entendia toda e qualquer dor, e falava para a gente, calma, que tudo vai passar, porque tudo passa. Ela conseguiu carregar essa família, como está aqui, 21 netos e 14 bisnetos. E ela criou, né, terminou de criar a Andressa, né, e o Marcos Paulo, né, Andressa? Ela poderia, após aposentada, ela poderia ter levado a vida dela tranquila, mas ela viu que ela tinha mais uma missão, que era terminar de criar os 2 netos pequenininhos que ficaram com ela. Deu conta do recado, fez muito bem, e continuou zelando dos filhos e dos netos, bisnetos, até o seu último momento. Né? Se ela estivesse aqui, seria 15 bisnetos agora, porque está vendo mais um aí. Então, assim, ela foi tudo na nossa vida, ela foi exemplo, ela foi inspiração, ela foi a faculdade que nós não tivemos, ela foi a escola que ela não teve. Ela não sabia ler e escrever, ela só sabia escrever o nome, porque ela insistiu em aprender a escrever o nome. Ela falou, eu vou aprender, e aprendeu. Então, assim, mas a sabedoria que ela tinha, e o que ela passou para nós, acredito que faculdade nenhuma conseguiria passar. Então, eu deixo aqui, presidente, o meu agradecimento, e pedindo o apoio de todos vocês, e eu tenho certeza que será aprovado. Peço desculpa por ter me estendido ao senhor e a todos os meus colegas. Tranquilo. Mas eu vereador. gostaria muito de ter deixado aqui essa homenagem a essa mulher que eu gosto, se Deus quiser, eu rogo e peço a Deus para conhecer outras Dulcineia, outras Néia e outras guerreiras que existem nessa vida. E a todas as outras Dulcineias, a todas as outras guerreiras, recebe meu abraço, minha admiração e o meu respeito para todas as mulheres que é mãe e pai e que deram conta do recado. Muito obrigada. Eu quero te parabenizar, vereador Leninha, por você contar essa história, né? Você é uma pessoa honrada, sua mãe também foi, né? Eu sei que no passado as coisas não eram tão fáceis, era muito mais difícil do que é hoje, como você disse, uma pessoa, quando tinha uma mulher, quando tinha uma criança, era jogada para fora de casa, e uma viúva também, era muito difícil a situação para ela, que as mulheres, naquelas vezes, era ainda, o trabalho delas, com certeza, era ainda mais desvalorizado do que os dias atuais. Então, já pensou, uma mulher com 5 filhos para criar, né? E mais algumas pessoas em casa ainda, netos, né? Ela teve que trabalhar demais, né? Uma pessoa que realmente merece esse título. É uma honra para nós saber da sua história, da história da sua família. E te parabenizo também por você não fugir das raízes, né? Tem pessoas que querem fugir do passado, né? Esquecer o passado. Isso é uma honra para a gente, e a gente sempre guardar dentro da gente, no coração, que eu fui aquilo e sempre fui, e vou lutar cada vez ser melhor, mas sem esquecer. Então tá bem. Parabéns, Leninha. Obrigado, presidente. Leninha, eu também, né, parabéns aí pela indicação, né, da rua aí. E conheci pouco a tua mãe, assim, né, conversei poucas vezes, né, mas você foi falando, eu fui vendo, né, ela, não sei, né, tudo que você falava é mais ou menos o que ela era, é mais ou menos o que você é. Você nunca imaginou de ser, né, ser uma vereadora, ser um secretário. Eu acho que isso aí você deve a ela, muito a ela mesmo, né, porque ela foi mãe e pai. Mas o exemplo, né, que eles falam, o exemplo arrasta, né? Então, assim, você foi assim arrastada
né, pela mão da tua mãe, que, né, uma pessoa, tudo que você falou, e eu fiquei vendo, imaginando, ela é uma pessoa muito parecida com a tua personalidade, vamos dizer assim, né? Parabéns mesmo aí. Obrigada, Lenin, Lourenço. também quero te dar os parabéns. Eu estava ouvindo você falar aqui e você está cumprindo o papel do filho também e o papel cristão, que é honrar. Você está honrando, honrar pai e mãe. A maneira de você honrar a tua mãe. E a gente vê que você falou com coração, contou umas histórias aí que realmente a gente fica emocionado de ouvir. E a história do livro que você falou que ia contar, eu já sei um pedaço dela, você me contou. Verdade. Falar para você, não dá um livro, não, dá um filme. É. A hora que isso sair, vai ser impactante Se Deus para a quiser. nossa sociedade, né? Que se diz sociedade. Acho que vai ser muito produtivo. Eu acho que é histórico, faz parte de uma cultura, de um passado, a tua história, não só a sua, mas através da sua história, para o pessoal de Poço Fundo ver que as coisas talvez não eram da maneira que se contam às vezes, viu? Sim. Meus parabéns pela indicação, parabéns novamente pela filha que você está demonstrando ser aqui. Obrigada. E parabéns para você e toda a sua família que está aqui. Muito bonito ver uma ação dessa. E é uma ação com probidade de fazer, entendeu? E você tem probidade do que você está falando. E você tem, assim, razão de indicar. Isso é muito importante, não é aleatório. Ela merece mesmo. Obrigada, Muito obrigado, Jânio. viu? Parabéns. Leninha, a gente tem algumas discussões aqui como político, mas você sabe que você tem todo o meu respeito, como tua família, sou amigo de todos. Lá, tua mãe, você falou de tudo da sua mãe, eu sei quem que sua mãe já tratou de mim muitas vezes. Eu até marquei aqui, o Gedão era um amigo meu, o Gedão da Dulce, Negão. Era nós dois, não desgrudava, e ela tratava demais até lembrei aqui, ó, que nós ficava lá na rua mexendo com o Zé Rosa e com o Xim, né? né, Ju? Ficava ali, tua mãe muitas vezes chamava nossa atenção, porque eles ficavam revoltados, né? O Zé Rosa morava debaixo, não era moleque, a nossa alegria era mexer com ele para eles correr atrás da gente. Mas aquela rua ali, eu marquei alguns nomes aqui, ó, que eu tenho que agradecer também, que essa rua ali é uma rua muito abençoada. Eu acabei de citar aqui a Santinha, que está com o pé quebrado, até falei lá, conversei com a filha dela. A Santinha também já me ajudou muito, ajudou eu, minha família, minhas irmãs e tal. O Adilson, do Banco Brasil, quando morava naquela rua ali, aquela casa do Silvio Serenini, foi ele que fez, entendeu? Ele já ajudou muito a rua. Você falou de Neia, a Dineia do Roberto Sapateiro, também com o Roberto Sapateiro, a Rosa do Tonho, que sempre ajudou, a Vaninha com a Dilson ali, é umas pessoas que eu tenho muita gratidão, sabe? A Cidinha Benzedeira, que você benze até hoje, aquela rua é uma rua abençoada, sabe? A Fátima, mãe do Quênio, muitas pessoas ali, sabe? Mas estou feliz por você ter colocado o nome na rua lá, e você falou tudo da sua mãe, só quem conheceu ela que sabe a pessoa maravilhosa que ela é. Parabéns, parabéns mesmo. Viu? Obrigada, Charles. Lenin, gostaria de te dar os parabéns também. Obrigada. E é um orgulho muito grande, né? Eu, Você está aqui hoje como representante da sociedade e ter a oportunidade de estar homenageando a sua mãe. E a gente pensa e pede a Deus para que, quando a gente vencer nessa vida, que a gente tenha a honra de ter o orgulho dos nossos filhos, ter o orgulho da gente, assim como o orgulho que você tem da tua mãe. sim. Eu, particularmente, não tive a oportunidade de ter convivência com ela. Eu conheci ela há muito tempo, mas mais de vista. Não tive a oportunidade de conhecer a pessoa. E fica para a gente as histórias que a gente ouve, não só de você, mas de amigos, de vizinhos, o vereador Charles, inclusive, dando um testemunho de vida dele. Sim. E isso é importante e enche o coração da gente de esperança,
né, que nesse mundo tem muita gente boa, Muito, né? graças a Deus. Graças a Deus. E você pode ter certeza que ela esteja onde ela estiver, ela está muito feliz, não só pela homenagem, mas também pela família de guerreiros que ela tem, né? A gente conhece, eu já conheço todo mundo, né? Os sobrinhos, sabe? Sei quem são os netos dela, né? Todos. E a gente vê que são pessoas que nascem e já crescem trabalhando. Sim. Todo mundo trabalha desde criança. Sim. Isso pode ter certeza que é um dos legados que ela deixou, Sim. né? O exemplo de vida, o exemplo de batalha. E que você se tornou um exemplo para nós também. Tá? Amém, obrigada. Parabéns e Deus abençoe sempre. Obrigado, Luciano. Vereador, eu também gostaria de falar algumas palavras. Eu acho que foi, se a gente for falar da Dona Néia, que a gente vai ficar a noite inteira, tão boa que ela foi. Eu tive o prazer de muito atuar na casa dela, né, a trabalho, enfim, mas sempre ficava lá, gostava de tomar um Quase café. foi Né? sobrinho. Nunca saí sem o Brincadeira. café, né? Então, gostaria de dar os parabéns para a senhora e deixar o recado que a família que ela deixou, né? Sim. A senhora, está aí a família aí, a Joyce, né? As meninas, e dizer que a gente possa estar votando muitos projetos com pessoas especiais, igualzinho a Dona Néia foi, né? E eu tenho certeza, onde ela estiver, está muito orgulhosa da senhora e da família que ela deixou. Meus parabéns, professor. Obrigada, Amaral. Leninha, te dar os parabéns pelo projeto. Eu não conhecia sua mãe, mas é uma mulher guerreira, né? Pela história que você contou aí. E eu fico muito feliz em aprovar ruas com nome de mulheres, né? A gente vê tanta rua com nome de homem. Sim. Não é nem assim falar que estamos sendo feministas, né? Mas nós temos que reconhecer também Sim. as mulheres e valorizar também. Então, parabéns pelo projeto aí. Inclusive, um dos que não saía de lá, que era amicíssimo, era o teu avô, o Tino. Então, o Tino era muito amigo do meu pai e da minha mãe. E a minha mãe com o Tino era uma piada, né? Era muito engraçado, maior de conta. Mas, assim, o vereador Luciano também mencionou que, na medida que ela foi lutando, ela foi levando os filhos juntos, né? E os filhos já nasceram trabalhando, e é verdade, porque ela trabalhava na roça e um ficava em casa e o outro ela levava para a roça. Então, ela teve que levar todos os filhos para trabalhar ao lado dela na roça. Então, teve isso também. E eu esqueci de agradecer, né, a minha família que está aqui, parte dela, um pedacinho, né, dela, porque a família é grande. Infelizmente, não deu para todo mundo vir, né, houve aí alguns imprevistos, e quem chegou cansado também do serviço não conseguiu vir, mas quem veio aqui representar, a Joyce, a Evelyn, minhas filhas, Juliana, minha sobrinha, a Andressa, minha sobrinha, a Camille, minha sobrinha, e a Anitta, né, Anitta? Obrigado, viu, por vocês terem vindo. A avó está feliz. Leninha, a Marília até comentou que agora você comentou também que da época dos coronéis que queria ser o bambambam da cidade. Até eu conversei com a Marília aqui, a Marília acabou de falar que as ruas têm mais nome de homem do que mulheres. Aqui no Granville, aqui, tem várias ruas que tem nome de coronel que nem daqui de Poço Fundo é, entendeu? Sim. Eu acho que era para a gente pensar, fazer um projeto aqui, já, para a gente mudar isso aí, porque ninguém conhece esse coronel, nem daqui de Poço Fundo, não deu lucro nenhum para a cidade, Sim. entendeu? Sabe? Mas, Nossa, assim, eu quis dizer porque, assim, há casos e casos, né? Não, Às vezes tem pessoas que contribuíram muito, mas o que eu digo assim, a gente tem que ter mais nomes de trabalhadores. Não, sim. Pessoas humildes que ajudou bastante, porém não é reconhecido, né? E outra coisa que eu disse dos coronéis também, que na época eles para não pagar o salário para um doméstico fazer o serviço, para não pagar o salário para uma pessoa lavar uma roupa ou passar uma roupa, o que eles faziam? Eles pegavam essas mulheres em situação de vulnerabilidade, pegavam essas mulheres em situação de fraqueza, porque tinha uma filha ali doente, ou porque tinha muitos filhos, e ela não estava conseguindo tratar de todos. Aí o que acontece? Ia lá, né, manipulava a mente dessa mãe viúva que ficava sozinha, e deixa eu cuidar do teu filho, eu levo lá, eu cuido, eu faço tudo para o teu filho.
que foi a minha história. E que quando eu escrever o livro, eu vou dar nome aos bois, com certeza. E tem nome dessas pessoas na rua, entendeu? E se eu tivesse a condição, eu trocaria sim por nome de um trabalhador. Nesse sentido, eu trocaria não, mas também. eu também, é uma ideia, sabe? Porque tem umas ruas ali que eu nunca vi falar, muita gente, até a Marília falou que nunca viu falar dos coronéis, trocar esses nomes de rua que não, sabe, não tem nome na nossa cidade, entendeu? Não teve vantagem nenhuma na cidade. Eu acho que é uma ideia para a gente fazer um projeto, todos os vereadores, e pôr o nome de uma pessoa daqui de Poço Fundo que contribui e está aqui na nossa cidade, sabe? Mas parabéns de novo, viu? Parabéns para a vereadora Leninha. Apesar de nós estar de lado oposto, eu admiro o trabalho dela como vereadora. Também te admiro muito. E fico contente também de não conhecer a dona Dulcineia, mas fico contente dela, ela veio do distrito do Paiolim, né? Sim, lá do Paredão. Isso é muito importante para a nossa região também. E as pessoas caridosas, como sua mãe, como você escreveu aí, a gente fica contente porque as pessoas tratam a gente, se chega na casa dela, trata a gente como se fosse filho dela também. Isso. Meus parabéns, eu voto o projeto com muito orgulho. Obrigado, vereador. Peço ao secretário que proceda a chamada para a votação do projeto. Charles César de Lima. Favorável. Francisco Tobias Martins Júnior. Favorável. Jander Lúcio de Souza. Favorável. Lourenço Gessner Gonçalves. Favorável. Luciano Donizete Ferreira. Favorável. Maria Helena Paiva. Favorável. Marília Souza de Favorável. Lima. Wagner de Souza Alves. Favorável. O projeto foi aprovado com 8 votos. Peço ao secretário que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei do Executivo Legislativo número 014, de 23 de setembro de 2025. Declara como utilidade pública a Associação Monte Olimpo de Jiu-Jitsu e dá outras providências. O relator da Comissão de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Poço Fundo, após a apreciação do projeto enviado pelo presidente desta Casa, a essa pasta resolve apresentar em parecer favorável à votação do projeto. O projeto atende os aspectos elencados no artigo 62, caput do Regimento Interno dessa Casa de Leis, acompanhado do parecer favorável da assessoria jurídica e oficia esse Parlamento, cabendo o mérito ser apreciado, discutido e votado pelas demais partes que compõem essa Egrégia Casa. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2025. Luciano Donizete Ferreira, vereador relator, de acordo com o relator Jander Lúcio de Souza, vereador presidente, Wagner de Souza Alves, vereador membro. Eu que agradeço a vocês. Tchau, vai com Deus. O projeto está em discussão. Ô, presidente, esse projeto ele vem de encontro do reconhecimento do trabalho da associação, né, Monte Olimpo, do trabalho falando da pessoa do Gredson e da importância que é essa associação aqui para a nossa cidade, tanto no meio esportivo como na parte social, porque é um projeto que tira pessoas da rua, crianças da rua, jovens da rua, ensina o valor do respeito, da dignidade, através das artes marciais. E o título de utilidade pública também torna isso mais fácil para a associação poder receber recursos, reconhecimentos. Então, é de grande valia para a associação que seja concedido esse título de utilidade pública. Porque a gente já teve ali campeões mundiais, né? Tivemos gente que não foi campeão, não teve medalha, mas teve a maior medalha de todas, que foi sair das drogas, sair do tráfico, sair do caminho ruim, do álcool, e estar lá treinando, né? E isso é muito importante. Como eu disse, não só a medalha, não só o troféu, mas o que a associação representa e o que o jiu-jitsu e a arte marcial faz na vida da pessoa
na construção do ser humano é muito importante. Então, com esse título, vai se tornar mais fácil receber recursos, né, por parte do Estado, certos privilégios que, sem o título de utilidade pública, a associação não conseguiria. Então, isso é um projeto que começou há tempos, e a cada vez que passa ele vem melhorando. Quando eu assumi a Secretaria de Esporte, a gente mudou a maneira de se tratar o jiu-jitsu, né? Ele começou muito bem, né? Parabéns para todos que começaram. E também a gente procurou dar mais dinamismo para o projeto, que tinha muita morosidade para conseguir as coisas, para conseguir medalhas, inscrições. Então a gente trocou a maneira que se praticava aí no esporte e trouxe bons frutos, graças a Deus, com vários campeões mundiais. E desde o seu início aí, como eu disse, formação de seres humanos melhores e cidadãos melhores, e de exemplo, de levar o nome de Poço Fundo para fora, para o exterior. Então, isso é muito importante. Então, eu peço aos colegas, ao senhor presidente, que analise com carinho esse projeto. Muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer ao senhor vereador, pelo belíssimo, né, projeto aí, né, de utilidade pública, que deu continuidade, né, uma pessoa maravilhosa que o senhor é, né, e levando para esse caminho, né, que nem eu pus aqui, criar homens de bem, né, o esporte é isso aí. Quero agradecer ao senhor pela sua atitude de estar criando esse projeto. Tenho certeza que vai passar aqui, lógico, né, que nem o senhor disse, um trabalho que começou em 2017, o senhor, com muita sabedoria, muita luta, incrementou, vamos dizer assim. Então, só tenho a agradecer ao senhor, né, o professor Gredson, eu não sei se o Paulão está ainda, então o Paulão participa. Não podia deixar, né, de dar os parabéns para o Grau, Henrique, que começou, e o senhor vem aí fazendo um trabalho maravilhoso, o senhor participa, atleta, né? Então, eu quero agradecer ao senhor pela sua sabedoria aí de estar levando esse esporte tão além, vamos dizer assim, o senhor, né, com o Gredes, com o Paulão Rezende, enfim. Muito obrigado, senhor, e que venha mais projetos dessa magnitude. Muito obrigado, senhor vereador, pelas palavras. Peço ao secretário que proceda chamado para a votação do projeto. Charles César de Lima. Favorável. Francisco Tobias Martins Júnior. Aprovado. Jander Lúcio de Souza. Favorável. Lourenço Gessner Gonçalves. Favorável. Luciano Donizete Ferreira. Favorável. Maria Helena Paiva. Favorável. Marília Souza de Lima. Favorável. Wagner de Souza Alves. Favorável. O projeto foi aprovado com 8 votos. Peço ao secretário que proceda à leitura do parecer do projeto de lei complementar número 021, de 24 de setembro de 2025. Altera a Lei Complementar 216 de 2025. O relator da Comissão de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Poço Fundo, após a apreciação do projeto enviado pelo presidente dessa Casa, a essa pasta resolve apresentar um parecer favorável à votação do projeto. O projeto atende os aspectos elencados no artigo 62, caput do Regimento Interno dessa Casa de Leis, acompanhado do parecer favorável da assessoria jurídica e oficia esse Parlamento, cabendo o mérito ser apreciado, discutido e votado pelas demais partes que compõem essa egrégia Casa. Sala das sessões, 6 de outubro de 2025. Luciano Donizete Ferreira, vereador relator. De acordo com o relator, Jander Lúcio de Souza, vereador-presidente. Wagner de Souza Alves, vereador-membro. O projeto está em discussão. Peço ao secretário que proceda chamado para a votação do projeto. Charles César de Lima. Favorável. Francisco Tobias Martins Júnior. Favorável. Jander Lúcio de Souza. Favorável. Lourenço Gessner Gonçalves. Favorável. Luciano Donizete Ferreira. Favorável. Maria Helena Paiva. Favorável. Marília Souza de Lima. Favorável. Nilson José da Silva. Favorável. Wagner de Souza Alves. Favorável. O projeto foi aprovado com 9 votos. Peço ao secretário que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei do Executivo número 090, de 25 de setembro de 2025.
concede isenção de tributo que especifique e dá outras providências. O relator da Comissão de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Poço Fundo, após apreciação do projeto enviado pelo presidente dessa Casa, a essa pasta resolve apresentar em parecer favorável à votação do projeto. O projeto atende os aspectos elencados no artigo 62, caput do Regimento Interno dessa Casa de Leis, acompanhado do parecer favorável da assessoria jurídica e oficia esse Parlamento, cabendo o mérito ser apreciado, discutido e votado pelos demais pares que compõem essa egrégia Casa. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2025. Luciano Donizete Ferreira, vereador relator, de acordo com o relator. Jander Lúcio de Souza, vereador presidente. Wagner de Souza Alves, vereador membro. O projeto está em discussão. Peço ao secretário que proceda a chamada para a votação do projeto. Charles César de Lima. Favorável. Francisco Tobias Martins Júnior. Favorável. Jander Lúcio de Souza. Favorável. Lourenço Gesne Gonçalves. Favorável. Luciano Donizete Ferreira. Favorável. Maria Helena Paiva. Favorável. Marília Souza de Lima. Favorável. Nilson José da Silva. Favorável. Wagner de Souza Alves. Favorável. O projeto foi aprovado com 9 votos. Peço ao secretário que proceda a leitura do parecer ao projeto de lei do Executivo número 091, de 25 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a transacionar e dar outras providências. O relator da Comissão de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Poço Fundo, após a apreciação do projeto enviado pelo presidente dessa Casa, essa pasta resolve apresentar em parecer favorável à votação do projeto. O projeto atende os aspectos elencados no artigo 62, caput do Regimento Interno dessa Casa de Leis, acompanhado do parecer favorável da assessoria jurídica e oficia esse Parlamento, cabendo o mérito ser apreciado, discutido e votado pelos demais pares que compõem essa egrégia Casa. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2025. Luciano Donizete Ferreira, vereador relator, de acordo com o relator. Jander Lúcio de Souza, vereador presidente. Wagner de Souza Alves, vereador membro. O projeto está em discussão. Peço ao secretário que proceda a chamada para a votação do projeto. Charles César de Lima. Favorável. Francisco Tobias Martins Júnior. Favorável. Jander Lúcio de Souza. Favorável. Lourenço Gesne Gonçalves. Favorável. Luciano Donizete Ferreira. Favorável. Maria Helena Paiva. Favorável. Marília Souza de Lima. Favorável. Nilson José da Silva. Favorável. Wagner de Souza Alves. O projeto foi aprovado com 9 votos. Peço ao secretário que proceda a leitura do parecer ao projeto de lei do Executivo número 092, de 25 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a realizar termo de fomento com a organização da sociedade civil que especifica Lar Nossa Senhora das Graças, no termo do artigo 31, inciso 2 da Lei Federal 13.019, de 2014, e da outras providências. Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Poço Fundo, após a apreciação do projeto enviado pelo presidente dessa Casa, essa pasta resolve apresentar em parecer favorável à votação do projeto. O projeto atende os aspectos elencados no artigo 62, caput do Regimento Interno da Casa de Leis, acompanhado do parecer favorável da assessoria jurídica e oficia esse Parlamento, cabendo o mérito ser apreciado, discutido e votado pelos demais pares que compõem essa egrégia Casa. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2025. Luciano Donizete Ferreira, vereador relator, de acordo com o relator Jander Lúcio de Souza, vereador presidente. Wagner de Souza Alves, vereador membro. O projeto está em discussão. Peço ao secretário que proceda a chamada para a votação do projeto. Charles César de Lima. Favorável. Francisco Tobias Martins Júnior. Jander Lúcio de Souza. Favorável. Lourenço Gesne Gonçalves. Luciano Donizete Ferreira. Favorável. Maria Helena Paiva. Favorável. Marília Souza de Lima. Favorável. Nilson José da Silva. Favorável. Wagner de Souza Alves. Favorável. O projeto foi aprovado com 9 votos. Peço à secretária que proceda a leitura do parecer ao projeto de lei do Executivo número 093, de 26 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 2.100.500 ao orçamento vigente e dá outras providências. O relator da Comissão de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Poço Fundo, após a apreciação do projeto enviado pelo presidente dessa Casa, essa pasta resolve apresentar em parecer favorável à votação do projeto. O projeto atende os aspectos elencados no artigo 62, caput do Regimento Interno dessa Casa de Leis,
acompanhado do parecer favorável da assessoria jurídica Oficina do Parlamento, cabendo o mérito ser apreciado, discutido e votado pelos demais pares que compõem essa egrégia casa. Sala das sessões, 6 de outubro de 2025. Luciano Donizete Ferreira, vereador relator. De acordo com o relator, Jean Anderlúcio de Souza, vereador presidente. Wagner de Souza Alves, vereador membro. O projeto está em discussão. É um crédito suplementar no orçamento do município, visando a transferência do valor de R$ 2.100.500 ao hospital. Recurso este que é oriundo do Estado, com repasse direto ao hospital. Necessitando de aprovação de lei para isso. Peço ao secretário que proceda chamado para a votação do projeto. Charles César de Lima. Favorável. Francisco Tobias Martins Júnior. Favorável. Jean Anderlúcio de Souza. Favorável. Lourenço Gessner Gonçalves. Favorável. Luciano Donizete Ferreira. Favorável. Maria Helena Paiva. Favorável. Marília Souza de Lima. Favorável. Wilson José da Silva. Favorável. Wagner de Souza Alves. Favorável. O projeto foi aprovado com 9 votos. Dando prosseguimento, a palavra está livre ao vereador no grande expediente para tratar de qualquer assunto por 15 minutos. Foi feito o sorteio dos vereadores. O primeiro vereador a fazer uso da palavra é o vereador Charles. Rapidinho aqui. Eu quero deixar meus sentimentos aqui para a família do Jander, do nosso vereador aqui, nosso companheiro aqui, viu, Jander? Deus conforte o coração de toda a sua família lá. Deixar meus sentimentos também para a família da Laura, professora, porque eu fiquei muito triste, fiquei sabendo nesse final de semana, entendeu? Eu não sabia, fiquei sabendo por último, mas que Deus conforte o coração de toda a família deles lá também. Quero parabenizar o evento que teve ali na pracinha sábado lá, a Leninha estava lá, e até o Dedé pediu, Leninha, na próxima vez, para ver se não chama algum segurança para deixar lá, que teve uma briga lá, e não tinha nenhum segurança, que parece que deu até facada lá, né? Que sábado agora, eu já tinha ido embora, mas... Eu não vi, não, mas foi coisa rápida, eu vi falar mesmo alguma coisa sobre faca, e que chamaram a polícia não apareceu. Mas, eu não sei, o que aconteceu ao certo, eu não sei. Mas foi no finalzinho, acho que já era uma meia-noite, aí o Jeová já encerrou o som e acabou, sabe? Mas eu estava, quando aconteceu, eu estava lá dentro do Rapidinho, então eu não vi. O que aconteceu, mas parece que teve briga, sim. Eu fui lá, estava mais gostoso lá, e quero agradecer aqui a secretária de saúde, Andréia. Hoje eu já fiz mais um pedido para ela, para uma criança que estava precisando de uma vitamina. Ela foi muito atenciosa, rapidamente atendeu, e parece que já resolveu o problema da menininha, que ela precisava de uma vitamina. Obrigado, viu, Andréia? Boa noite, viu, presidente? Boa noite, vereador. O próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Amaral. Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, eu dou boa noite aos demais. Boa noite, servidores dessa casa. Ao público presente de casa, né, que segue pelo Facebook. Senhor presidente, eu gostaria, primeiramente, de estar aqui nessa tristeza, dar o meu sentimento ao nosso amigo Jander aqui, Jander. Eu conheci seu pai, um grande homem, e ele está em um bom lugar, tenho certeza. Foi uma pessoa de caráter, uma pessoa que eu tinha todo o meu respeito, e hoje o meu respeito por ele passa para a sua pessoa, pode ter certeza disso. Tá? Eu sei a pessoa maravilhosa que ele foi, e sei o ser humano maravilhoso que o senhor é. Tanto isso, eu gostaria de agradecer ao senhor por eu ter passado aí uma demanda, né, para o senhor, e o senhor mediu esforço, correu atrás e resolveu para a gente. E, em nome do senhor, quero agradecer toda a equipe da Secretaria de Saúde, a secretária Andréia, né,
e ao senhor e todos daquela secretaria. Como eu disse, a gente tem que cobrar, mas a gente tem que estar agradecendo também, né? Então, estou agradecendo de coração, muito obrigado. Alessandra, secretária também da Assistência Social, essa semana eu passei a mensagem para ela, aliás, semana passada, na mesma hora, parece que tudo se encaixa, na mesma hora, falou, Amaral, pode pedir para a pessoa vir aqui. O rapaz foi, na mesma hora, a assistência social estava lá e já atendeu, já resolveu, assim, questão de hora, já atendeu tudo. É um carro que a pessoa precisa para Belo Horizonte, então está tudo certinho. E eu quero agradecer a secretária Alessandra, né, e toda a sua equipe. Muito obrigado, né, pela atenção. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, logicamente que a gente vai fazer uma indicação aqui, ali perto da igreja, ali, eu acho que o senhor vereador Luciano foi também, com certeza ele vai estar pedindo que também, né, que é um vereador atuante, como todos nós aqui. O estacionamento perto da igreja ali, que seja, vamos dizer assim, pintado, né? O estacionamento de moto, parada de moto, porque tem moto que está parando, uma moto mais longe da outra, então deixa ir no lugar que é vaga de carro, então está deixando, está ocupando os lugares, não estou dizendo que não, né, mas que seja pintado ali o estacionamento da moto ali, que aí organiza, né, e vai ter mais espaço ali naquele pedaço ali, né. Então, gostaria de, né, e pedir também, lá tem a placa, hoje eu estive lá, eu estava observando, é engraçado demais, a placa lá, tudo certinho, bonitinho, para pessoas cadeirantes, né, no caso, carro de pessoas deficientes, e o cara chegava, estacionava em cima ali, e a placa em cima, a pessoa não cadeirante estacionava e com cor que estava tudo beleza. Então, gostaria de ir num lugar, aí eu fiz uma observação, senhor presidente, a placa está muito bem colocada, excelente, serviço certinho, é isso mesmo, só que eu acho que a pessoa vem, em vez de olhar para cima, olhando para baixo. Então, como está pintado ali em branco, né, então ele, eu acho, sei lá, se é falta de atenção, acredito eu, ou, vamos dizer assim, ou ser vergonhice mesmo, vamos dizer assim, de estacionar na onde que é para pessoas especiais. Pintar de azul o lugar que é para pessoa especial, tem a placa lá, tá perfeito. Mas pintar de azul, que aí não tem desculpa, né? Eu não vi aqui que é branco, e enfim. Então, gostaria de pedir que fazer esse pedido, né? E eu tenho certeza que o Luciano também vai dizer e vai ajudar a gente aí, que ele pediu para ele também. E vamos junto aqui para a gente estar, né, sanando isso aí, que eu acho que aqui juntar as forças aqui dá tudo certo. E também pedir, né, ali que seja colocado, mais uma vez, não sei se foi colocado, ali no Renato, distribuidor ali, perto do posto da Copama, eu acho, né, perto do posto da Copama ali, né, que está tendo uns dissabores para descarregar a mercadoria dele ali. E é um pedido de longa data, a gente está pedindo, e colocar uma placa ali de carga e descarga para poder estar sanando o problema dele ali, que ele é uma pessoa que contribui muito, né, com o município, né, com seus impostos e tal, então, que possa estar fazendo. Tenho certeza que vão atender esse pedido da gente aí. Né? E falar também sobre da ponte do Quebra-Machado ali, né, foi há uns 2 meses atrás, eu acho, já foi dito aqui, que já estava tudo certo para começar, tinha comprado, estava em licitação. Então, eu gostaria de pedir, né, para que possa falar para a gente, aí, mandar para a gente vai estar fazendo a indicação, ofício, alguma coisa assim, para ver que pé que está aquela ponte ali, né, que eles me cobraram. Então, a gente está aqui pedindo, com a maior humildade do mundo, para quem for dessa pasta, para estar podendo, né, passar para a gente, que para a gente passar para as pessoas, né. E também dizer a lixeira lá, né, lixeira não, depósito de material reciclável, lá no Quebra-Machado também, que pediram para mim, né, para mim estar falando nessa casa aqui, eu estou falando, estou lembrando,
Se por acaso, que nem ele falou, Amaral, se por acaso não der para fazer, que eu sei que é bastante, da autorização que a gente faz aqui, junto à turma que faz. Então, que é importante para aquele bairro e também para o meio ambiente que a gente tanto, né, defende aqui, tanto luta para estar, né, não está danificando mais, vamos dizer assim, que já está, né? Então a gente tem que lutar pelo meio ambiente e então esse depósito lá de material reciclável, veneno, né, embalagem de veneno, saca, enfim, que possa ser feito lá. Senhor presidente, é só isso. E uma boa noite a todos. Tenham uma semana abençoada. O próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Luciano. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão assistindo a gente pelo Facebook. E gostaria de começar minha palavra livre, presidente, falando sobre esse projeto que a gente votou hoje, que é o termo de fomento para o lar Nossa Senhora das Graças. E é uma coisa muito importante, é uma coisa muito boa que a gente veio aprovar aqui hoje, né? Além da subvenção que já vem sendo paga, né, mensalmente para o lar, esse termo de fomento, se eu estiver errado, Aline, você me corrija, é 288 mil, né? Tá, e esse aditivo que a gente aprovou hoje foi o valor de 95 mil a mais, né? E isso é muito importante, porque assim, às vezes parece que é pouco dinheiro, mas são recursos que ficam para o resto da vida, né? Então, é importante o município assumir essa responsabilidade, né, e trabalhar para a gente poder dar uma qualidade de vida para os idosos, né? É dever do Estado isso, né? E ajudar essa instituição que tanto faz, né, pelo nosso município. Então, gostaria de agradecer aqui, né, a visão do prefeito Rosiel e em estar mandando para cá projetos de lei dessa natureza, né? Gostaria também de falar, hoje me pediram a questão que até o vereador Amaral já disse, que é a pintura, né, dos estacionamentos, o Henrique hoje me pediu, que é justamente para estar organizando o trânsito ali, né? Colocando local adequado para as motos, local adequado para os carros, porque sendo bem sinalizado, o que acontece? Acaba que quando o motorista tem consciência, acaba usando melhor o espaço, que tendo a pintura no chão, a pessoa vai usar os locais para estacionamento, vai ficar melhor ocupado aquele espaço ali, consequentemente vão caber mais veículos. Porque a gente vê hoje em dia, né, com o número alto de veículos que a gente tem, acaba que o estacionamento está cada dia mais difícil. E ali, ao lado, aos arredores da igreja, é o local mais movimentado da cidade. Então, é importante, sim, ter um olhar diferente para aquela região ali. E só complementando também, o vereador Amaral falou sobre a ponte do Quebra-Machado, já foi falado aqui já há um tempo atrás, inclusive a informação que o Márcio havia me dado é que dentro de 2 meses ou 1 mês, negócio assim que ia fazer, realmente não começou ainda a fazer o serviço. Aí hoje eu tive conversando com ele a respeito disso mesmo, porque eu passei lá no final de semana, aí ele comentou comigo que ali vai ser feito a ponte com aduelas. Foram comprados, parece que, não sei se é 25 ou 24 aduelas. Aduela de 2,5 metros de diâmetro, sabe? Então, são aduelas grandes para poder, né, dar o fluxo para a água. E vai ficar um serviço muito bom.
de acordo com o que ele me passou. Aí, essas aduelas já foram compradas e está aguardando apenas a empresa fazer a entrega. A empresa pediu que entre 30 a 45 dias para fazer a entrega dessas aduelas. E ele me disse que parece que hoje estava vencendo 40 dias. Então, a empresa ainda tem mais 5 dias de prazo, vamos dizer assim, para poder estar entregando. E assim que as aduelas chegarem, o serviço vai ser feito ali o mais rápido possível. E a gente torce, né, para que seja feito, porque ponte é um lugar que passa, né, transporte de alunos, enfim. Mas, por enquanto, hoje é só, presidente. Boa noite, obrigado a todos. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer ao vereador Luciano, viu, Luciano, pela tua explicação, muito obrigado. Tá? E também ia cometer aqui uma injustiça, né? Também dar os parabéns aí para o Márcio, né? Secretário, acho que é secretário, que tem tanto atendendo a gente aí. Muito obrigado, né? No nome do Márcio, eu agradeço toda a equipe da parte de obras. Obrigado, viu, Luciano? Senhor vereador. A próxima vereadora a fazer uso da palavra agora é o vereador Leninha. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite aos funcionários que nos auxiliam nessa noite. Pessoal que está em casa também, meu boa noite. Eu gostaria de pontuar algumas coisas hoje, presidente, em específico, mas vou começar primeiro agradecendo, né? Agradecendo, claro, a todas as secretarias, em especial a Secretaria de Saúde, na pessoa da secretária Andréia, toda a equipe da saúde que sempre atende a gente com muita presteza, né, na medida do possível, a gente agradece muito. Mas além de agradecer a todos das secretarias, que sempre nos atende com muito, a Secretaria de Obras também dessa semana, né? Eu gosto de agradecer por semana, porque tem semana que a gente tem mais demanda relacionada a uma secretaria, na outra semana é mais relacionada a outra. A saúde é sempre. Mas eu gostaria de agradecer a todos de modo geral. Meu muito obrigado pelo atendimento, pelo diálogo, e está sempre recebendo com muito carinho as nossas demandas. Gostaria de agradecer à Escola Estadual José Bonifácio pelo convite, né? Eu com o Lourenço estivemos lá presente, representando o Legislativo, né, Lourenço? Fomos recebidos de forma muito calorosa, e a gente foi conhecer o laboratório de Maker, isso? E então é muito interessante, né, saber que os jovens estão aí acompanhando, né, essa inovação, que é a tecnologia, mas mais feliz ainda por saber que a Escola José Bonifácio saiu na frente, né? Primeira escola aí a estar com esse projeto, e lá dentro conhecer o projeto, os experimentos, e os alunos, né, aqueles jovens, explicando para a gente, né, Lourenço, dando toda aquela explicação sobre como funciona, como que vai ser daqui para frente, o quanto vai contribuir com eles ali no aprendizado. Então, assim, enche a gente de orgulho. Eu fiquei muito orgulhosa, porque eu estudei na José Bonifácio, né, meus filhos também. Fiquei muito feliz. Então, parabenizar ao Erivelto, acho que pode falar Barata, né? Ao Barata, que é assim que a gente conhece ele, de forma muito carinhosa. Então, parabenizar aí o Barata, toda a equipe lá do José Bonifácio, os professores, enfim. Parabéns aos alunos, que deu um show lá também, parabéns. Também gostaria de agradecer a administração, no nome do nosso prefeito, Rosel de Lima, ao vice-prefeito Maico, que eu fiquei muito feliz por ter trago o flashback para esse final de semana. Que coisa gostosa, eu fui lá, dancei muito, todas as músicas, a gente sente, por não ter os 20 anos, né? Mas não fiquei para trás não, viu, vereador Luciano?
dei um show lá com 56 anos, que eu completei agora essa semana. Dancei todas as músicas do Flashback, é quase uma zumba. Eu amo, gosto muito que tenha mais Flashback. E o prefeito deixou lá registrado que no Réveillon volta o Flashback para Poço Fundo, então eu já tenho o evento aí marcado para o Réveillon. Então, o pessoal dos passinhos, larga a mão de ser vergonhoso, porque eles ficam com vergonha de dançar, não tem isso não, se joga, dança, que nós vamos estar lá. Né? Eu, o Fofão, meu irmão, que é o rei lá dos passinhos, né? Eles ficam falando só do Fofão e do Bogletes, mas não fala de mim, não fala da Cláudia, viu Jennifer? Só elogia os homens, mas a mulherada deu um show lá. Todas as mulheradas, foi muito bom, porque fica todo mundo muito sincronizado, eu amo. E Réveillon vou estar lá de novo. Então, prefeito, brigadão, viu? Continua trazendo flashback para nós, porque nós também precisamos dançar, nós também precisamos divertir. E a dança é muito gostosa, né? É bíblico também, né? Cantar, dançar, é uma forma de agradecer, comemorar a vida. E por falar em comemorar a vida, eu quero agradecer também as inúmeras mensagens de aniversário, tanto Facebook, WhatsApp. O WhatsApp eu estou respondendo até hoje, me perdoa. Teve gente aí que eu respondi hoje, né? Mas é porque eu não vi, até o prefeito eu fui responder hoje, que eu também não vi que ele tinha me mandado. A Janaína eu não vi, tantos outros, a Lide, a Bel, minha irmã de coração, tantos outros que eu não vi, fui ver só hoje, de tanta mensagem que foi, e eu penso que isso é um termômetro que mostra para a gente que a gente é muito querida, né? Muito amada, muito respeitada, e coisa boa. Eu fiquei imensamente feliz. A cada ano redobra os parabéns, eu só tenho que agradecer e mandar um abraço para todos os aniversariantes do mês de outubro, que para mim é um mês muito carinhoso, é o meu mês, é o mês da minha filha Evelyn também, a Evelyn dia 13, e eu fico assim, a minha cunhada também, a Cida, do Rony também, fazendo aniversário esse mês, a Andressa, dia 30, e todos os outros aniversariantes, o Gui também fez aniversário, todos os outros aniversariantes de outubro, recebo meu abraço. E aproveitando o mês de outubro também, né, que é o mês do Outubro Rosa, inclusive eu vim com a camiseta de quando eu era secretária, a gente fez essa camiseta distribuindo, e tem muita gente que usa essa camiseta até hoje, ainda está usando, né? E eu fiz inúmeras camisetas, não deu para nada, todo mundo queria camiseta, e é uma forma de lembrar, né? Eu quis fazer essa camiseta que era para lembrar da prevenção, do autocuidado. Então, mulherada, vamos se cuidar. A gente sabe que o câncer de mama, o câncer de útero, é uma coisa que pega muito, o maior número são de mulheres, né? Então, um diagnóstico precoce, ele salva a vida, é comprovado. Então, vamos fazer o exame, vamos cuidar, vamos correr atrás da prevenção. Em nome desse assunto, eu gostaria também de chamar a atenção da nossa Secretaria de Saúde, do nosso executivo, que também foi secretário de Saúde, para a gente nunca deixar de cuidar da saúde preventiva, que é uma saúde muito importante. Um abraço a todas as unidades de PSF, que é o que trabalha com a saúde preventiva. Não que a saúde curativa não seja essencial, não que a saúde especializada também não seja essencial, também, mas a saúde preventiva, ela trata da família, ela trata da raiz, ela trata do problema ali no início, ela previne, é a prevenção é importante. Tem até o ditado que fala, antes prevenido que remediar, então tem que prevenir, a prevenção é importante, seja para homens, mulheres, crianças, e muitos cânceres foram descobertos a tempo, logo no início, foi resolvido. Então, a gente sabe que, claro que há casos e casos, mas a mulher ela tem que estar se cuidando, está vindo aí sempre o caminhão de mamografia. É importante também a mulher fazer o exame em casa, toda vez que está no banho, procurar fazer o exame
para poder se sentir alguma coisa, procura o PSF, a enfermeira do PSF, ela vai te dar todo o suporte, orientação. Parabéns também a todos os agentes de saúde, a todas as técnicas de enfermagem, enfermeiras, toda a equipe de modo geral que tem esse cuidado. O serviço de PSF, ele abrange uma série de coisas, seja saúde mental, seja saúde da mulher, saúde na escola, é um trabalho excepcional. Então, hoje eu gostaria de frisar e parabenizar esse serviço, que é muito importante para toda a nossa população e para toda a família. Também gostaria de falar, presidente, uma coisa triste, mas é a realidade. E eu notei várias questões, e uma delas eu gostaria de comentar aqui, que é sobre a questão da violência contra a mulher. Gente do céu, a gente fica pensando quando isso vai ter fim. E a gente não pode deixar que o nosso município comece a acontecer isso. A gente precisa arrumar um meio, uma forma de cortar isso, esse mal pela raiz. A gente sabe que o país inteiro sofre com isso. Tem lugares que a coisa acontece de forma trágica, que chega ao feminicídio. Aqui em Poço Fundo já teve diversos casos, e infelizmente agora deparamos com mais um, que foi a sobrinha do Lourenço, a Tati. Deixo aqui, me solidarizo com ela. E então, coisas assim absurdas que vêm acontecendo, e por pouco não foi um feminicídio em Poço Fundo, por muito pouco. Então, chamar a atenção das autoridades, chamar a atenção da nossa justiça, chamar a atenção da nossa população para denunciar mesmo, para fortalecer essa questão da violência contra a mulher, porque não é possível que isso só aumenta a cada dia e que agora parece que está tomando conta até dos municípios pequenos, e a gente precisa entender o que está acontecendo e fortalecer o nosso serviço. Como eu disse, a gente tem um serviço de rede, a gente tem o serviço do CRAM, e que funciona muito bem. Então, a gente sabe que essas mulheres têm esse suporte. Então, eu estou só reforçando, não estou cobrando nada, não estou dizendo que não funciona, não é nada disso, mas reforçando e dizendo que, graças a Deus, a gente tem esse serviço, e a gente vai continuar lutando fortemente contra essa questão da violência contra a mulher. E isso tem que acabar. A gente sabe que os dados estão aí mostrando, em 2024 foram registrados 1.459 feminicídios no Brasil. Um absurdo, né? Em média, isso dá 4 mulheres mortas por dia em razão da violência de gênero, e isso tem que acabar. Sabe, é muito triste, eu deixo aqui o meu repúdio contra a violência contra a mulher, porque é inadmissível, é inaceitável que isso continue. E nós vamos continuar lutando para que isso acabe. Gostaria também, presidente, recentemente, né, agora, acho que essa semana, eu fiz um vídeo falando sobre essas quedas de energia no município. E hoje, antes da reunião, nós tivemos uma queda de energia aqui. Foi rápida, voltou, mas teve a queda de energia. Então, assim, eu fiz um vídeo falando do problema, falando do quanto, tanto essa casa, quanto tanto o Legislativo quanto o Executivo, vem buscando diálogo, vem discutindo, vem reforçando, vem clamando para resolver o problema. Eles escutam, eles respondem, mas não resolvem. E também as pessoas, às vezes, não entendem muito como as coisas funcionam. Então, eu quis muito fazer esse vídeo para mostrar que, às vezes, a gente tem que cobrar de quem realmente precisa ser cobrado. E o desgoverno do Zema chega a deixar a gente sem ar. A gente revolta com esse desgoverno dele, com essa falta de consideração com nós mineiros. E a gente está vendo aí essa coisa dele. Grava vídeo comendo banana com casca, ensinando o povo a comer banana. Quem quer saber disso? Faz vídeo em academia, faz vídeo fazendo botox.
E os mineiros que se lascam, e quer socatear tudo, e quer privatizar tudo, sabe? E a gente fica revoltado, independente de lado político, não é essa a questão, mas a gente tem que falar, sabe? A gente tem que falar. E a gente que fica aqui na ponta, nós vereadores, não estou falando de 4, 5, estou falando nós vereadores, o executivo fica aqui na ponta, né? Tentando resolver uma coisa que às vezes não está totalmente nas nossas mãos. E a gente fica revoltado com isso. Então, a gente se reuniu e falou, gente, tem que tomar uma medida mais enérgica, não sabe? Dialogar parece pouco. Então, agora a gente fez aí vários ofícios, né, para o deputado Odair, para o deputado Ulisses, fez também, para que lá de cima eles possam estar entrando lá, se eu não me engano, Anael, né? Oi? Anatel? Para poder... É Anael, né? Aniel. Então, para poder estar cobrando lá também, para que eles também possam estar cobrando diretamente da CEMIG, porque isso é um descaso. Todo mundo trabalha, luta com a vida para conseguir comprar uma geladeira, comprar um micro-ondas, um forno elétrico, isso nós de casa, estou falando de aparelhos domésticos. Mas e o dentista que tem um aparelho lá caríssimo? Né? E essas clínicas que os nossos jovens recém-formados, nossos jovens recém-formados gastou uma fortuna para estudar, gastou outra fortuna para montar a sua clínica, e de repente queima tudo, e quem que vai pagar essa conta? Quem que vai arcar com esse prejuízo? Na saúde, quantos idosos tem aí usando oxigênio? Hoje, após a pandemia, porque aí não tinha mais cilindro para acudir o povo estava morrendo tudo asfixiado, porque não tinha oxigênio, né? E aí o que acontece? Para poder dar conta da população, e hoje aqui em Poço Fundo, eu não sei o número agora, mas nós temos aí os concentradores, né, de oxigênios. Quando eu estava na saúde, se eu não me engano, eu não vou chutar o número agora para não errar, mas vocês não fazem ideia do número de concentradores de oxigênios que a gente tem na casa de pessoas que faz uso do oxigênio, que se colocar um cilindro lá, não dá para ele virar à noite. Então, não tem oxilindro para manter uma pessoa no oxigênio. Então, a gente tem vários concentradores aí. Se acaba a energia, entendeu? Está colocando em risco a vida dessas pessoas que usam oxigênio em casa. E lá no hospital, a gente sabe que tem lá a questão do oxigênio do hospital, que dá um respaldo muito grande, porém precisa de combustível, né? De estar correndo atrás também. Então, o hospital ele também precisa da energia para manter os aparelhos, os concentradores lá dentro da UTI. A UTI necessita de energia elétrica. Aí, queimou o aparelho lá no hospital também. E a gente não sabe o prejuízo. Nós ainda não temos um levantamento aqui do tamanho do prejuízo que está acontecendo. E não para. Não para de ter pico de energia. Então, assim, na minha opinião, eu penso que chega. Chega de conversa, chega de diálogo, chega de querer resposta. A gente não quer mais resposta. A gente quer resultado. A gente quer que solucione esses problemas. Porque tem muita gente tendo prejuízo, a gente não tem nem levantamento do tamanho do prejuízo que tem. Aí a gente fica correndo atrás de aparelho para UTI, que a gente conseguiu ir um mundo de aparelhos lá para UTI, novos, né, com nova tecnologia, e aí, de repente, queima. E essa conta, quem vai pagar? Ah, não, a CEMIG vai pagar. Vai pagar? Tá, mas vai pagar que dia? Hoje, amanhã? Não. Vai levar um tempo para poder pagar a conta, para pagar esse prejuízo. E até lá. Então, gente, vocês estão vendo como é que tamanho que é esse problema? Colocando pessoas em risco, né? A produção do serviço também dessas clínicas para, porque acaba a energia. O profissional tem que parar, tem que reagendar.
Então, é um transtorno que não tem tamanho mais o transtorno. Por isso que vocês tiveram aí vários vídeos, várias pessoas reivindicando e falando, e eu deixei e reafirmo. Se vocês quiserem fazer uma manifestação em Belo Horizonte, cobrando do Zema a responsabilidade dele, para que ele possa estar fazendo com que o serviço funcione, né? E pelo amor de Deus, e olhe para nós mineiros, porque Minas merece, precisa ser reconhecido, precisa ser bem cuidado. Você entendeu? Então, eu topo, porque eu acho que passou da hora da gente gritar, da gente poder ir lá mostrar nossa força, entendeu? Com cartaz, manifestação, e falar que o município aqui é pequeno, o município aqui precisa, e a gente trabalha, a gente paga a conta. E o mês chega, e a conta da CEMIG chega, né? Chega, e quando você tem um problema também de energia, você chama a CEMIG, e eles vêm quando quer. Ah, tem 48 horas para resolver o problema que você tem na tua casa. E parece que os picos de energia, né, 48, aí eles não falam que tem 48 horas, né? É 2028, 2027, né? Então, gente, vamos ter um pouquinho mais de respeito com os mineiros, vamos ter mais um pouquinho de respeito, porque não é só Poço Fundo também que tem essas quedas de energia, não, viu? Congonhal, minha sobrinha mora lá, falou, e vários outros municípios também estão com essas quedas de energia. Então, não é problema de município, é problema de Estado, né? Então, vamos pensar certinho, gente. Se é isso mesmo, vocês querem que o Zema continue ou não continua? Está na hora, né? Ele vai precisar da gente, ele vai precisar dos mineiros. Vamos dar a resposta para ele no momento certo, porque a minha resposta ele vai ter. Aliás, já está tendo. Então, é só isso, presidente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Quero começar minha palavra aqui, me dando sentimento a você, Jander, a sua família. Eu não estava aqui presente no dia do ocorrido, né? Fiquei muito triste pelo ocorrido. E eu quero informar a população também que na última semana estive em Brasília acompanhando o prefeito Rosiel, ao vice-prefeito Maico e ao secretário de Meio Ambiente Renato, em uma importante agenda de trabalho em busca de melhorias para o nosso município. Durante a nossa visita, passamos por diversos órgãos federais, entre eles FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, onde tratamos de recursos para a educação, construção e melhoria de escolas. Tivemos no INCRA também, buscando avanço para os produtores rurais, principalmente para os futuros contemplados do crédito fundiário. Tivemos na Casa da Cultura também, para discutir projetos de incentivo à cultura e preservação do nosso patrimônio histórico, como também restauração do cinema, restauração da Casa da Cultura, recém-comprada pelo prefeito. Tivemos no Palácio Presidencial e Câmara dos Deputados, onde protocolamos pedidos de recursos financeiros para diversas áreas do nosso município. Foram dias de muito trabalho e diálogo, conseguimos destravar processos e reforçar nossos pedidos de investimento. Agora, aguardamos o retorno e a liberação dos recursos que trarão benefícios e direitos à população busfundense. Como presidente da Câmara, reforço meu compromisso com a transparência e o desenvolvimento da nossa cidade. Seguiremos acompanhando de perto cada etapa dessas solicitações para garantir que os resultados cheguem até o nosso povo. Obrigado. O próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Jander. Você pulou eu? Marília. Nossa, Marília. Ô, Marília. A próxima vereadora a fazer uso da palavra é o vereador Marília. Desculpa aí, Marília. Bem capaz, não tem problema. Peguei o seu lugar, Marília. Boa noite a todos. Eu queria começar minha palavra desviando sentimentos à família do Jander. Né, um momento tão difícil, que Deus conforte vocês, Jander. Queria também agradecer ao secretário Baldinho,
E na segunda-feira passada eu reclamei aqui das ruas aqui de cima, com o mato e a sujeira. E na terça-feira cedinho ele estava na porta de casa. Muito obrigado, Valdinho. Eu queria falar sobre o projeto do lar, né, os 95 mil, que é um projeto muito importante. Essa semana foi a Semana dos Idosos, a semana que passou. Não sei se vocês acompanharam todas as atividades que tiveram lá. E para ter um bem-estar e uma qualidade de vida para os idosos, eles precisam de verbas, né? Essa verba de 95 mil, ela é aquela doação que todos fazem no imposto de renda, que vai para o Estatuto do Idoso e depois o Executivo passa para o lar. Então, é importante a gente deixar bem claro o quanto é importante e essencial as pessoas, quando fazem o imposto de renda, fazer essa indicação, né? Tem o lar, tem o Estatuto do Idoso, tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que vai para a UP e para a Maria Pequena. Então, 95 mil, o pessoal deixou de pagar para o governo e ajudou as nossas instituições, né? Então, o pessoal lembrar, na próxima declaração de imposto de renda, de estar fazendo essa indicação. Essa que a gente votou hoje é do imposto de renda de 2025. Eu queria também falar que o meu projeto foi sancionado, o projeto de vacinação em casa, para portadores de TEA e PCD. Então, eu acho que é uma grande vitória. Agora é lei, né? Agora vocês terão o direito dessa vacinação, quem precisar, quem quiser. Vamos ver como que a Secretaria de Saúde vai estar agendando. Certamente eles vão estar elaborando lá como que vai ser. E falar para a população que é um projeto voltado para ajudar as pessoas, né? Através das pessoas conseguirem melhor a vacinação, aquelas pessoas que não conseguem ir até o postinho, está fazendo a sua imunização em casa. E eu queria terminar minha palavra, hoje foi rapidinho, que é desejando um feliz Dia das Crianças para todas as nossas crianças, né? Ser criança é bom demais. Domingo é o dia delas, dia da Nossa Senhora Aparecida. Então, que Deus abençoe a todas as nossas crianças. O próximo vereador agora a fazer uso da palavra é o vereador Jander. Senhor presidente, obrigado. Boa noite a todos, caros colegas, pessoal que está vendo a gente pelo Facebook, aos colaboradores aqui da Câmara. Eu quero dizer, né, do ocorrido, né, na última semana, na última quinta-feira, que foi a partida do meu pai, né? Ele nos deixou nesse plano terrestre e foi morar com Deus. É muito difícil falar qualquer coisa nessa hora, porque a gente perder a pessoa que nos ensinou o que é ter valores, ser honesto, o valor do respeito, respeitar as outras pessoas e sempre fazer o bem. E eu admiro muito meu pai, que me deixou, foram várias lições, e fica entre nós o respeito que a gente tinha entre pai e filho, a nossa amizade, que sobressai tudo, e eu fico também, assim, ao mesmo tempo, aliviado da maneira que a gente foi um com o outro, do respeito que a gente teve um com o outro, da nossa amizade, e de tudo que eu podia fazer para ele de bem eu fiz, o que ele podia fazer para mim, ele fez. E me ensinou a ser um homem de bem, um homem de respeito, um homem de valor. E ele foi um grande homem, de coração enorme, quem conheceu sabe disso. Trabalhou muito, né, na roça, a gente começou na roça, a gente sempre foi humilde, nos criou, né, com o táxi ali, sempre com muita dignidade. Então, a gente fica triste, mas eu sei que Deus sabe de todas as coisas, sabe que essa era a hora dele, e ele simplesmente nos deixou nesse plano terrestre e foi morar com Deus e nos olha de lá. Deixou uma família
consolidada aqui, filhos, os netos que ele amava tanto. E tem muita coisa para falar, só que a gente não consegue nesse momento expressar a dor que é a dor da perda. Mas a gente se consola em Deus, e aonde quer que ele esteja, tenho certeza que ele está no braço de Deus. E queria dizer que ele foi um bom homem, um grande homem, e que eu amo muito ele. Meu amigo vereador Jander, que Deus te dê força, né, para você superar todo este momento difícil de nossas vidas. Quero passar a palavra agora. O próximo vereador para fazer uso dela é o vereador Lourenço. Boa noite, presidente. Boa noite a Boa todos noite. que nos assistem aí, né? E boa noite a Aline, a Jennifer, João Paulo. Obrigado aí. Ô, Jander, né? Poderia também deixar aí o meu sentimento, né, para você e para a tua família. Eu perdi também o pai e mãe, né? Não é fácil, né? Mas igual eu gosto muito daquela música para Zezinho, segura na mão de Deus e vai. Eu acho que não tem muito o que falar, né? Mas é isso aí. Conforto aí para toda a sua família aí. Queria começar também a agradecer a André e a Dani essa semana. Nossa, André e a Dani foi, acho que um caso de, me ajudou bastante mesmo aí no caso que aconteceu aí. Nossa, muito obrigado mesmo, André e Dani, né? Uma atenciosa, muito atenciosa mesmo. Muito obrigado mesmo, André e Dani, que ajudou bastante aí. Também não podia deixar de agradecer a Alessandra, né? Sempre que a gente qualquer coisa que a gente pede para ela está prontamente para ajudar a gente. E falar um pouquinho sobre a ponte do Quebra Machado, até o Adalto mesmo essa semana está me perguntando para mim, só reforçando o que o Luciano falou aí, né, que vai fazer da forma que você falou, né, Luciano, e está esperando também um pouquinho a licença ambiental, né? Acho que é coisa que tem que, só, né, para fazer tudo certinho. E eu com a Leninha, né, fui na sala, inauguração da sala lá, né, laboratório Make, né, Leninha? Coisa de robótica. Eu acho que isso aí é muito interessante, acho que foi uma pena os demais vereadores não poderem ter ido, porque é uma parceria ali com o Instituto, né, o Instituto, a escola, o Zé Bonifácio, né, o Zé, o Maico, né, Secretaria de Educação, a Janaína, que estava lá, né, e o Barato, o Josnei, que tanto que acho que encabeçou, né, essa é uma das primeiras salas, né, Leninha? E a gente vê tanto que é importante, assim, o Instituto, o governo federal, o Instituto Poço Fundo. É uma ligação, assim, que pega lá em cima e vem e termina aqui, né? Porque o futuro nosso está na mão das crianças. Hoje, esse mundo que a gente vive, né, tecnologia só avançado, só avançando, né, vamos dizer assim. E ali, talvez, essas crianças ali vai sair alguma coisa para o futuro que vai ajudar a gente, né? Então, é muito importante essa sala. A gente vai lá, a gente foi ver uma belezinha, né? Então, eu acho que reforça a parceria, porque o governo, o Lula, a gente pode falar, né, o governo dele, que estendeu a mão para o Instituto, que estava quase parando, vamos dizer assim, né? E ele deu uma atenção ali, porque nessa forma é uma maneira assim das classes mais pobres tá chegando junto, né, com as classes mais bem de vida, vamos dizer assim, né, que dá oportunidade para todo mundo. Não é que eu sou pobre porque eu não tenho capacidade, eu preciso de uma oportunidade, né? Então o Instituto Federal, desde lá da Copfam, né, que ele sempre ajudou a gente. Então acho que eu deixar aí para a gente é muito importante essa parceria com o Instituto. E essa sala lá, né, vai trazer muito benefício aí mesmo para nós, não só para as crianças, mas para o município de Poço Fundo. Então, eu fiquei muito satisfeito mesmo, agradecer aí o Barato que topou nesse desafio, vamos dizer assim, né, e a Janaína, que está ajudando, né. Então, a gente fiquei muito satisfeito mesmo de participar, né, ver que as crianças estão empenhadas ali, nessa sala lá. E
Leninha, queria falar também do evento, né? Recebi bastante, dei uma passadinha rápida lá, né? Teve bastante elogio. E falar sobre a segurança, a Silmara também me falou, praticamente o que o Charles tinha falado, de quando ter um segurança ali, porque a questão de evento é só uma prevenção, vou dizer, né? Então, é só para reforçando aqui também. E sobre a embalagem, Amaral, você falou do agrotóxico, da casinha, o correto da embalagem agrotóxica, você tem campanha 2 vezes por ano, você trazendo aqui, ou já devolver onde que a pessoa comprou. É só você desculpa aí, né? E você falou, né, Lenin, da Tati, infelizmente é um caso triste, a gente não espera que aconteça com a família da gente, muito triste mesmo isso. A gente, né, ainda na nossa cidade, na família da gente, né, então uma coisa assim, espero que isso pare, né, não aconteça mais, mas infelizmente, né, a gente fica aborrecido aí, que seja feita, com certeza, né, então fazer o quê? A gente fica muito aborrecido mesmo. E eu queria falar um pouquinho da reforma da pracinha do Pet Shop, que a gente, o Rosiel já está encaminhando para fazer a reforma, fazer ali os banheiros, né, que eu acho que ali, igual sempre tem evento, o pessoal fica ali, criança brincando, então acho que já está mais que na hora mesmo de reformar a pracinha. Eles já têm lá mais ou menos como que vai fazer, tudo certinho, mas já está encaminhando para estar reformando ali a pracinha do Pet Shop. E você falou do cinema, Nilson. A Lesa, que a vez que eu fui, não sei se Belo Horizonte ou Brasília, ela me deu um ofício, levei em Brasília mesmo, Brasília. Levei e agora se reforça de novo. E aquilo ali, para a gente, o cinema é uma coisa assim que acho que, né, tá muito importante para a nossa cidade, né? Então, eu acho que é uma coisa assim que vamos batendo, né? Vamos buscando recursos para ver se a gente consegue reformar ali o cinema. E o Jander, não sei se o Jander está no nome aqui, se a tua fala, Jander, se você quiser terminar, porque, né, a gente entende nesse momento de emoção tua, né, aí eu deixo um tempinho meu aqui para você terminar a tua fala. Lourenço, Mas boa noite a vocês, obrigado. É só no que a gente fica emocionado com a situação. Eu só queria agradecer todo mundo que foi lá, que mandou mensagem, as orações de todo mundo. E a gente vê a amizade que ele tinha também, o pessoal que foi lá, é muito importante. Então, é só agradecer mesmo a solidariedade de todos, através de quem foi pessoalmente, através de mensagens. Então, fica aqui também o meu agradecimento. Obrigado, só isso. O próximo vereador a fazer uso da palavra agora é o vereador Wagner. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria começar a minha palavra também dando sentimento ao vereador Jander, pelo pai dele. O pai dele trabalhou muito tempo ali no ponto de táxi, amigo de todos ali, de Poço Fundo, e a gente sente muita morte, e não é para menos, porque a convivência tua com ele era muito boa, e isso que você leva dele. Isso é muito importante. Meu sentimento para você, para sua família, que Deus dá força para vocês. E queria falar também sobre essas quedas de energia. Eu faço das palavras das Leninha minha, porque é revoltante, um município igual o nosso, município rico, gera renda para o Estado de Minas Gerais e o Estado não dá o retorno que é preciso. Queria agradecer ao vereador Luciano pela indicação do manilhamento e dizer a ele que o prefeito já começou a fazer o manilhamento hoje. Agradecer ao prefeito, porque, se Deus quiser, vai resolver o problema e a água vai parar dentro, porque quando a pessoa tem uma casa que entra água, arma uma chuva, a pessoa já fica pensando, será que vai entrar água aqui na minha casa? Então é muito importante esse serviço que vai fazer lá. E fico contente também em saber que da notícia da ponte do Quebra Machado, que eu já cobrei aqui há uns 2 meses atrás. É muito importante aquela ponte, tanto para o bairro Quebra Machado,
como para o município de Poço Fundo, que liga outros municípios ali, Turvolândia, Carvalhópolis, o próprio distrito do Paiolim. E pedir para o prefeito, como já falou em praça aí, mais uma atenção lá para a praça do distrito do Paiolim, que a praça do distrito do Paiolim é pouco, tem cidade que não tem uma praça daquela. E é o cartão postal do distrito. Se pudesse zelar mais aquela praça, era muito importante para o povo do distrito, para quem visita o distrito, porque ali é o cartão postal do distrito. Por hoje é só, muito obrigado. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 13 de outubro, às 19 horas, não havendo mais nada a ser tratado. Agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão às 21h27.